Bom, e vamos começar destacando o Leão da Ilha do Retiro. O esporte é assunto agora aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Ganhou a primeira, né? E já começa aquela história, ó. O esporte agora, ó, tá de olho na segunda vitória consecutiva. Depois de 16 jogos sem conseguir nenhuma vitória, conseguiu a primeira e aí a mobilização volta, né, do torcedor rubro-negro. Já tem ingressos vendidos para o jogo de sábado e reapresentação para amanhã, para esse jogo aí contra o time do São Paulo, com ingressos já à venda. Acompanhe na reportagem. Após garantir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, o esporte já foca no próximo compromisso da competição. No sábado, o rubro-negro pernambucano terá pela frente o São Paulo, na Ilha do Retiro. A bola vai rolar às 6h30 da noite. A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta quarta-feira. Para o duelo diante do tricolor paulista, a venda dos ingressos já foi iniciada. Os valores variam entre R$20 e R$160. O treinador Daniel Paulista deve ficar atento na lateral direita. O jogador Matheus Alexandre segue pendurado, com 2 cartões amarelos. Já Hereda passou por um procedimento cirúrgico e vai desfalcar o esporte por 3 meses. Apesar da vitória diante do Grêmio, o Leão da Ilha segue na lanterna da competição com 9 pontos conquistados e está a 9 pontos do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ontem essa rodada ela teve o seu complemento com o jogo entre Juventude e Corinthians. E o esporte esperando que o Corinthians vencesse o Juventude, né, para que o esporte tivesse efetivamente essa distância para o Juventude diminuída. Mas não foi o que aconteceu, o Juventude venceu 2-1 lá em Caxias do Sul. Vamos trazer aqui uma atualização da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó. Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? Aqui onde está o esporte. Segue na lanterna, chegou a 9 pontos com essa vitória do último domingo, 9 pontos em 17 jogos, tá? É bom fazer essa referência aqui. O esporte tem 2 jogos a menos ainda para cumprir desse primeiro turno. No sábado já começa o retorno, mas ainda desse primeiro turno o esporte ainda tem 2 jogos a cumprir. E o Juventude continua com a diferença de 5 pontos para o esporte. Juventude é o penúltimo colocado, tem 14 pontos. O Fortaleza, 18º com 15. O Vasco, 17º com 16 pontos. Mas olha só, Esporte, Juventude e Vasco tem um jogo a menos que o Fortaleza, por exemplo, que está ali em 18º lugar. Em relação ao 16º, é aquela meta, né? Aquele objetivo que os times da zona de rebaixamento precisam ter, que é buscar aqui a 16ª posição, no mínimo, né? A 16ª posição. E o Vitória, que tem 18 pontos, já tem os 19 jogos, ou seja, 2 jogos a mais que o Sport. Então essa é uma pontuação importante. Digamos, admitindo que o Sport vença esses 2 jogos que faltam, o Sport vai chegar a 12, 9, 3, 12, 15, vai ficar a 3 pontos apenas do Vitória. Então, dá para sonhar, né? Não dá para abandonar ainda, porque ainda tem muito jogo pela frente. É difícil, sem dúvida nenhuma, a situação do esporte. Aqui na primeira página, Flamengo com 40, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30, Botafogo 29, Mirassol. Olha o Mirassol, 28 pontos, está na zona pré-Libertadores. Ainda tem todo o turno, né? O retorno. Muita coisa ainda pode acontecer, mas o Mirassol é mesmo uma grata surpresa nesta arrancada de Campeonato Brasileiro, primeiro ano do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui com Paulo de Tarso, continuamos falando do esporte, ao vivo lá para a sede da Ilha do Retiro, para conversar com o nosso repórter Paulo de Tarso, está lá com o Rinaldo Cavalcante, que é o nosso repórter cinematográfico, e tem atualizações do esporte, quer dizer, então amanhã, só amanhã que o esporte se representa, né, Paulo? Vão ser apenas 3 dias de preparação para o jogo contra o São Paulo, e ingressos à venda, e já tem números animadores, né, de ingressos vendidos. Boa tarde, Paulo de Tarso.
Grande abraço, Rembrandt. Tudo bem, né? Um abraço para quem acompanha nesse momento também o Jogo Aberto Pernambuco. Realmente o esporte amanhã, de fato, começa a preparação mais efetiva para o jogo do sábado contra o São Paulo. E o tempo passa tão rápido que já foi embora o primeiro turno para o esporte. E claro, com 2 jogos pela frente ainda, mas na ordem, em tese, já terminou o primeiro turno para o Esporte Clube do Recife. E sábado o rubro-negro pega o São Paulo aqui na Ilha do Retiro, 6h30 da noite. Ontem o time desembarcou nos Guararapes à noite e hoje o técnico Daniel Paulista liberou geral a rapaziada. O Sport que ontem já fez um trabalho no campo, lá mesmo em Porto Alegre, voltou para o Recife. Hoje recuperação total para a rapaziada e amanhã o elenco se prepara, inicia a preparação realmente para o jogo do sábado contra o São Paulo. Nenhum atleta suspenso para esse próximo confronto do Leão da Ilha, porém o Hereda segue fora, né? O Hereda fez uma cirurgia de pubis, é uma lesão importante, 3 meses de recuperação para o jogador e aí se encaixa muito aquela busca por um lateral direito, que acabou se confirmando, né, Rebrão? O Sport trouxe o Aderlan ex-Santos, o Matheus Alexandre assumiu a vaga e o Aderlan fica sendo a opção para a lateral direita do Sport. Então amanhã o Sport inicia realmente essa preparação. O São Paulo que joga hoje na Colômbia pela Taça Libertadores da América, e eu estava ouvindo aqui de alguns rubro-negros o seguinte: é bom que o São Paulo se canse bem muito, que mande um time mesclado para o Recife, mesmo considerando que o São Paulo tem um grande elenco, mas o São Paulo mais desgastado da viagem para a Colômbia, vindo para o Recife para enfrentar o Sport no próximo sábado, quem sabe aconteça esse, entre aspas, né, facilitador para o Sport faturar mais 3 pontos na classificação diante da equipe do técnico Crespo. O Sport que divulgou há pouco, Rembrandt, a primeira parcial para esse jogo contra o São Paulo. 12 mil torcedores já garantidos para a partida. O torcedor mais uma vez vai comprar a ideia, né, Rembrandt? Muitos ganharam essa confiança, criaram essa nova esperança após a primeira vitória sobre o Grêmio, atuando em Porto Alegre, Rembrandt. Resultado importantíssimo conquistado pelo Sport. Eu até falava, né? O Sport até teve chance de aplicar uma goleada no Grêmio. O Grêmio teve oportunidade também, mas o goleiro Gabriel foi bem, fez boas intervenções, mas os contra-ataques, os espaços, as oportunidades que o Sport teve no segundo tempo em especial, se o Sport tivesse aproveitado, ia sair com um grande resultado lá de Porto Alegre. Mas saiu com a vitória, né? Foram os 3 pontos aí que deram aquele alívio e aquela renovação de esperança para o torcedor rubro-negro. Muito obrigado, Paulo de Tarso. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Jogo Aberto Pernambuco.